Olá, galera, tudo bom? Como vocês espero já sabem, eu sou a professora Nideise e hoje esse é o primeiro vídeo que eu faço para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho e fazer a correção da primeira atividade. Então, estou bem equipada, né? Tem até um microfonezinho bem bonitinho que funciona, não é só de enfeite, tá, gente? E aí, nós vamos conversar um pouquinho. Mas antes de fazer a correção do exercício, eu quero conversar algumas coisas com vocês. Como essa foi a primeira atividade que eu fiz, e especialmente uma atividade de interpretação de texto, que nós vamos fazer muito durante o ano, eu gostaria de explicar algumas coisas de que forma eu trabalho, porque cada professor, mesmo que seja da mesma disciplina, trabalha de forma diferente, é normal, certo? Então eu quero mostrar para vocês como eu, Anideise, trabalho essas questões. Então vocês viram aí um texto, e nesse texto eu coloquei algumas questões para serem interpretadas. Algumas questões são de níveis variados. Todas elas têm um nível variado de leitura, que é uma coisa que eu expliquei na aula, né? E justamente porque era a partir desse exercício que eu ia fazer um diagnóstico e ia separá-los em grupos. Então, o que eu notei quando eu recebi alguns exercícios? Algumas respostas copiadas do colega, sim, dá para saber. Outras pesquisas na internet, também dá para saber, eu nem precisei pesquisar. Só em observar, eu já percebi isso. E qual é o problema de fazer essa cópia, né? Como eu também expliquei na aula. É a de que eu vou ficar sem saber como é que você está. A importância do diagnóstico é essa, certo? Então, eu vou fazer a correção, mas é uma correção discutindo. Tudo o que nós pudermos fazer nas nossas aulas girará em torno de leitura. Mesmo aulas de gramática. A ideia é de trazer conceitos gramaticais e de que forma esse conceito, esse assunto nos ajuda a ler melhor e a escrever melhor é a ideia que eu tenho de aula de língua portuguesa, certo? Então, questões de interpretação de texto, se na questão eu não peço para você retirar um trecho do texto, significa dizer que você vai responder de acordo com o texto, mas com as suas palavras. Porque quando você diz com as suas palavras, você já está interpretando. E essa é a ideia do texto, certo? E aí, eu vou fazer a correção, fazendo o comentário, discutindo um pouquinho sobre o texto com vocês. Mas peço que nas próximas atividades, aquelas pessoas que copiaram, que reescreveram de outra forma, que pesquisaram na internet, tentem fazer por si mesmos, porque senão, não aprendem. A escola não é só para que você mostre ao professor o que você fez. É para que você aprenda. Desse jeito você não aprende. E a ideia aqui é fazer com que eu possa ajudá-los a aprender, certo? Uma outra coisa que eu quero deixar claro logo nesse início, a gente está no segundo ano de aula remota, então alguma coisa deve ter ficado de aprendizado do ano passado. Vocês têm meu contato, é uma coisa que eu nunca pensei, que eu sempre prezei para que aluno não tivesse meu número de telefone pessoal, e agora é uma realidade. Teve que ser feito porque nós estamos ainda assim, nessa tela, certo? Mas uma coisa que eu quero pedir para vocês, eu vou respondê-los, eu estou apta, estou ali disponível com prazer para tirar as dúvidas de vocês, mas eu não vou responder em determinados horários. Você pode mandar, porque eu entendo que tem alunos que não conseguem ter acesso, que estão fazendo outra coisa e aí não conseguem fazer a atividade naquele horário da aula, que é à tarde, mas tem a noite para fazer, não tem problema mandar, mas eu não vou responder. À noite eu não respondo. Final de semana, só se for assim, algum aluno, alguma aluna que realmente não teve condições de estudar durante a semana, de tirar suas dúvidas, e aí já me avisa antes, para eu ficar ciente, porque aí eu ajudo no final de semana. Se não, além dos sábados, né? Os sábados vão ser, a maioria dos sábados terão aula, e aí tudo bem, mas fora isso, de jeito nenhum. Uma coisa também que eu quero deixar claro antes de a gente fazer a correção é que, como professora de língua portuguesa, eu acho que eu me sinto à vontade de fazê-lo. O WhatsApp é um canal de comunicação, ele não é um gênero textual. Gênero textual tem uma característica específica, com um objetivo específico. Óbvio, quem conversa pelo WhatsApp quer que o outro entenda, quer que o outro receba logo a mensagem, responda. Mas a dinâmica tem que ser diferenciada com os objetivos diferentes e as pessoas diferentes.
Então, por exemplo, eu, professora Anideise, como professora de língua portuguesa, eu tenho 4 aulas com cada uma das minhas turmas durante a semana. Por isso mesmo eu tenho menos turmas. Só que menos não quer dizer uma só. Eu trabalho em Arapiraca, trabalho em Jirau. Então eu tenho 3 turmas de manhã em Arapiraca, 3 turmas à tarde no Medeiros. Então quando você vem no meu privado do nada e diz, me coloque no grupo da sala. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora, né? De que forma eu chego nesse contato? Me identifico, qual é o nome, qual é a turma, qual é a escola. E outra coisa, é a professora mesma responsável por me dizer isso? Eu sou professora de língua portuguesa. Qual é a minha responsabilidade? Tirar as dúvidas de vocês quanto às aulas de língua portuguesa, horários da aula de língua portuguesa, trabalhos, notas, atividades da aula de língua portuguesa. Ah, mas eu não tenho o número da direção, da coordenação. Aí sim, professora, me dê o número da coordenadora, da diretora, porque eu quero tirar uma dúvida. Pronto. Certo? Porque se vocês, quando abrem o WhatsApp, tem um monte de mensagem, quando eu abro o WhatsApp, eu tenho um monte de conversas individuais, em grupos. Então, a demanda tem que ser específica. Aquilo que eu posso fazer por vocês, vocês vêm me procurar, ok? Então, vamos ao comentário do texto. Eu vou fazer comentário de questão por questão, mas eu quero falar sobre o texto primeiro. O texto que eu escolhi para o 8º ano é um texto que eu normalmente escolho para as minhas turmas de 7º. Mas como nós estamos trabalhando nessa questão de que o ano passado foi muito difícil trabalhar conteúdo, então estou fazendo uma mesclagem entre 7º e 8º, certo? E aí eu coloquei para vocês o texto do Luiz Fernando Veríssimo, Conto de Fadas para Mulheres Modernas. É um texto que particularmente eu amo. O autor também é um dos meus preferidos, um autor de crônica muito bom, né? E nós vamos falar muito de crônica esse ano. Peguem esse gancho, porque nós teremos a Olimpíada de Língua Portuguesa e trabalharemos do jeito que der esse ano. E aí, o texto começa, e eu quero que vocês percebam isso, a gente vai tentar trabalhar as escolhas das palavras, o título do texto, logo pelo título do texto, Conto de Fadas para Mulheres Modernas. Então tem aí uma diferenciação, uma especificidade. O texto começa mostrando as qualidades de uma princesa no seu lindo castelo, linda, independente e cheia de autoestima. E aí essa princesa está lá contemplando a natureza, observando o jardim, o lago do seu lindo castelo, quando uma rã pula no colo dela. E aí começa a falar, né? Dizendo que era um príncipe e que foi amaldiçoado por uma bruxa, mas que se ela o beijasse, ele voltaria a ser príncipe novamente. E aí eles poderiam casar, a mãe dele poderia ir morar com eles no castelo dela. Ela teria os filhos dele, cozinharia, arrumaria casa, cuidaria dos filhos dele. E eles viveriam felizes para sempre. Foi assim que ele terminou. E aí no final do texto, dizia que a princesa, enquanto saboreava saborosas pernas de rã, né, com um saboroso vinho, pensava, eu, hein? Nem morta. O começo do texto é bem parecido com a outra história, né? Com o do príncipe, da princesa e do sapo. Só que ela tem uma mudança, uma virada de enredo, que é esse final. A gente não esperava, ou talvez esperasse um pouquinho pelo título do texto. Então, a primeira pergunta que eu selecionei dessa atividade foi: essa princesa, ela tem características típicas, ela tem características parecidas com as princesas dos outros contos de fada? Então, para responder essa primeira pergunta, é preciso que vocês conheçam outras princesas. Eu subentendo, né, que é de conhecimento da maioria, mesmo que não tenha assistido a filme, já ouviu falar da história de uma Cinderela, de Bela Adormecida, de Branca de Neve. Todas essas princesas têm características em comum. São mulheres dóceis, meigas, lindas e que sempre esperam o príncipe encantado que vai salvá-las. Seja porque ela comeu a maçã envenenada, seja porque ela espremeu
espetou o dedo no alfinete e dormiu por muitos anos, seja porque ela é oprimida pela madrasta. Então todas elas esperam um homem salvador, que é esse príncipe encantado. Essa princesa dessa história, ela tem essa característica de dependência, de submissão, que a maioria das princesas dos contos de fada aparentam? Não, né? Por que não? Porque se esperava dela justamente que ela atendesse ao pedido do príncipe Han. Que o sonho de vida dela fosse esse, encontrar um belo príncipe, casar e ser feliz para sempre. Não é isso? Então, essa comparação, trazer o texto comparado. Por que é importante saber disso? Por que é importante fazer esse paralelo? Porque o texto justamente tem essa surpresa, essa dinâmica diferente, porque ele faz uma remissão, ele faz uma referência, né, a esses contos de fada que muita gente conhece, mas aí o final ele mostra essa diferença. Mas não é só no final, né? E aí uma das questões a gente vai ver isso. Na segunda questão, pergunta se fosse um conto de fadas clássico, esses contos de fada que a gente conhece, que é muito famoso, como seria o final da história? Seria o mesmo? Não, né? Provavelmente, como aconteceu na Princesa e no Sapo, a princesa beijaria a Han. Vocês já viram a Han? Foto de Han? Imagine beijar uma criatura nojenta dessa. A princesa beijou. É porque nos desenhos é tão bonitinho, né? Então a princesa beijou. Era o que aconteceria. A princesa beijaria e eles se tornariam um príncipe e eles viveriam felizes para sempre. E aí pega o gancho para a terceira questão. Para o príncipe, o que é ser feliz para sempre? Ele narrou aquilo ali, né? Quem quisesse escrever aquilo tudo também estava correto. Era deixar de ser Han, voltar a ser príncipe, casar com a linda princesa, ter a linda princesa ali para fazer tudo o que ele quisesse, morar no castelo dela, ter os filhos com ela, esperar a comidinha, esperar arrumar a casa. E isso é viver feliz para sempre. Ainda ia levar a sogra, né? Ia levar a mãe. Mas aí vem a outra questão. Na sua opinião, o que seria feliz para sempre para a princesa? Por que a pergunta diz na sua opinião? Ela diz na sua opinião porque não está explícito, ou seja, não está lá dito exatamente para a princesa o que é. Mas não é porque na sua opinião que é qualquer resposta, não. Tem que ser a ver com o que a princesa mostrou. Muita gente respondeu o que era felicidade para você. Não, é o que vocês acham que seria feliz para sempre para a princesa, de acordo com as características mostradas por ela, né, na história. Então, se ela, lá no começo, já é dito que ela é linda, independente e cheia de autoestima. Primeiro, independente significa que não depende, né? Cheia de autoestima. O que é uma autoestima? Auto, a si mesmo, estima, o carinho, o afeto. Então, autoestima é o afeto que a gente tem por si mesmo. Cheia de autoestima quer dizer que ela se ama muito. Quando a gente se ama muito, normalmente a gente não aceita que outras pessoas apareçam para atrapalhar a nossa vida. É preferível ficar só conosco mesmo, porque a gente já se ama muito, do que aceitar outra pessoa que não vai agregar na nossa vida. Então, para ela, feliz para sempre não é não casar, mas não com aquele príncipe, não naquelas condições. Seria ser independente, ter liberdade, como muitos responderam corretamente. É ser livre. Livre com outra pessoa, mas livre. Livre sozinha, independe. Certo? Ela não precisa. Ela pode querer, mas ela não precisa. Essa é a ideia. Então, continuando, perceba que uma questão uma pergunta sempre leva a outra, né? Nessa próxima questão, pergunta-se quais são os adjetivos utilizados para se referir à princesa. Adjetivos são palavras que dão características, nesse caso, ao substantivo princesa. Linda, independente. E aí a locução adjetiva cheia de autoestima, né? Aí pergunta, esses adjetivos já antecipam as atitudes da princesa? Sim.
como ela é linda, e aí o linda tira, mas o independente cheio de autoestima, como eu expliquei pra vocês, mostra que ela não precisa. Ela pode querer, mas ela não precisa, ela não depende que um homem apareça pra salvá-la. Perceberam que a Han nem quis perguntar se pra ela isso era feliz pra sempre. Pra ele é, óbvio que é. Poxa, fui amaldiçoado, virei uma Han. Uma linda princesa que já tem um castelo lindo, independente. Vai me beijar, vai me transformar de novo num príncipe. Eu vou casar com ela, vou levar minha mãe pra morar no castelo dela. Ela vai ter os meus filhos, eu vou ficar lá deitadão esperando ela fazer a comida, lavar minhas roupas, arrumar a casa. Realmente, pra ele é feliz pra sempre, né? Ele não quis saber se pra ela era, ele subentendeu que sim, é. Perceba aqui, isso já é uma interpretação da Annie Daisy, porque eu já vi meninas e meninos respondendo diferente, respondendo que as outras princesas eram boazinhas, essa era ruim. Porque realmente, no final, ela acabou matando, né, a Han e assou pra comer. Mas é uma percepção de mundo. Quando a gente interpreta um texto, não existe só uma forma de interpretação. A gente interpreta também de acordo com a nossa vivência, com a nossa experiência, com aquilo que a gente já acredita. Então, para algumas pessoas, ela era uma mulher ruim. Para outras, ele era ruim. E vice-versa, certo? E aí, o título, que eu já discuti lá no início. Quando a gente só lê o título Conto de Fadas para Mulheres Modernas. Como eu disse, quando se coloca para mulheres modernas, a gente já faz uma relação com o que são mulheres modernas hoje. Hoje, quando a gente fala em mulheres, a comparação de mulheres de hoje com as mulheres lá do tempo das princesas, existe essa diferença, né? As mulheres antigamente só serviam para isso, para casar, para ter filho. Não existia outra serventia, mulher não estudava, mulher não trabalhava, com raríssimas exceções. Hoje a mulher é ensinada, ou pelo menos a ideia é essa, a ser o que ela quiser. Pode ser só dona de casa, pode ser mãe, né? Mas aí não é só isso. Ela pode ter outras escolhas, certo? E aqui, claro, eu não estou dizendo que isso é ruim. Só escolher isso é ruim. Mas é não ter escolha que é ruim. Ok? Então, traz esse retrato do que são mulheres modernas e quanto esse feliz para sempre, esse esperar o príncipe encantado. Meninas, por favor, não fiquem esperando um príncipe encantado chegar, não, viu? Até porque, contar um segredo, nem existe. Mas, enfim, esse título já dá uma antecipação, é como se fosse um spoiler, né, do que o texto vai trazer de diferente, certo? E aí a última questão é de marcar X, né? Tem alguns ditados populares para dizer qual se encaixa melhor na história para essa princesa. E o que se encaixa melhor é antes só, do que mal acompanhado. Ou seja, ela preferiu continuar só do jeito que estava e já estava muito bem, do que ter uma companhia só por ter. Né? Essa é a ideia do ditado e a ideia também da nossa princesa, certo? Restou alguma dúvida? Antes que eu finalize a aula. Para garantir que você que não participou, principalmente você que não participou porque não pôde dar aula no Google Meet, possa ter a frequência desse dia de aula, me provando que assistiu ao vídeo todo, eu vou deixar um linkzinho, aliás, um linkzinho não, uma legenda aqui embaixo, no vídeo mesmo, de uma hashtag que eu quero que você mande, assim que terminar esse vídeo, você vá lá no meu privado no WhatsApp e manda essa hashtag. Olha, professora, foi essa hashtag que estava no vídeo, no finalzinho, para provar que você assistiu ao vídeo, certo? E qualquer dúvida, se achou que, por exemplo, a minha correção não foi adequada, me pergunte. Professora, por que o meu não está certo todo? O que estava faltando? Eu posso ter errado a correção, ou faltou alguma coisa para estar certo por inteiro, você não percebeu isso. Mas tire a dúvida, eu estou aqui para isso, certo? Como eu disse, alguns horários posso até estar online no WhatsApp, mas não vou responder, porque eu preciso também resguardar um pouquinho da minha folga. Eu não trabalho 24 horas,
tá? Nem vocês estudam 24 horas, certo? Então, eu vou tentar fazer um outro exercício de interpretação, porque eu acho que dá tempo de outras pessoas fazerem. Dá tempo de aqueles que copiaram pergunta e resposta do outro fazer o seu próprio, para que eu possa dizer em quais grupos vocês ficaram de compreensão textual, né, de nível de intervenção que eu vou fazer ao longo do ano. E aí eu disponibilizo quem ficou com o quê, ok? Então, muito obrigada e até a próxima.